Olá, segundo ano, tudo bem? Vamos ao vídeo de revisão de história do terceiro bimestre? Então vamos lá, pegue aí a sua apostila e acompanha comigo também. Então nós tivemos 2 capítulos, documentos que contam histórias e outras histórias, outros tempos. Então, quais são os documentos que contam história, né? A gente já viu isso outras vezes em outros momentos, né? Existem várias formas de conhecer a história do passado. Então, a gente sabe que objetos nos ajudam a entender a história, gravuras, desenhos. Hoje nós temos vídeos, imagens, roupas, papéis, né? Isso tudo são documentos que nos ajudam a entender a história. Que história é essa? A minha história, a sua história, a história de um país, a história de qualquer coisa, de qualquer pessoa, de qualquer lugar, né? E nós chamamos isso de fontes históricas, né? Essas fontes históricas são criadas com o passar do tempo. Aquilo que não é muito significativo para você pode ser significativo para alguém, né? E com o passar do tempo, alguma coisa pode se tornar muito significativo para muitas pessoas. Então, os momentos que nós vivemos, as nossas memórias, se tornam fontes históricas para nós. Mas depois de algum tempo, de alguns anos, essas fontes históricas que são nossas podem ser também fontes históricas de uma região, de um povo, de um determinado modo de viver, de uma cultura, para outras pessoas conhecerem também. Então, nós temos registros em fotografia, em brinquedos, né? Nós já vimos isso em sala de aula também. Em vasos, olha, vasos indígenas são fontes históricas? São. Vasos africanos, né? Artesanato de todos os tipos, de todas as formas. Com o passar do tempo, esse material, ele mostra a forma de viver de umas pessoas, de um grupo, né? Os artesanatos indígenas mostram como que eles viviam naquela época, pinturas e gravuras nas paredes, por exemplo, né? Nós vimos isso nas aulas de arte, né? As pinturas nas cavernas, do tempo dos homens das cavernas, das culturas antigas, isso se tornaram fontes históricas para a gente. Naquela época, poderia não ser nada para eles, né? Era simplesmente um passatempo, mas com o passar dos anos, com o passar do tempo, isso se tornou algo muito importante, certo? Então, nós obtivemos informações através dessas fontes variadas sobre os lugares, sobre as pessoas, sobre os costumes, né? Então, por meio de fontes históricas, descobrimos o que aconteceu no passado. Quais são essas fontes históricas? Eu já falei tantas aqui, né? Várias vezes. Elas podem ser aquilo que foi criado por pessoas históricas, por exemplo. Aqui nós temos uma parte do diário de Dom Pedro II. Dom Pedro II não era uma pessoa qualquer. Ele era um governante de um país, de um império. Por si só, isso já era importante, né? Mas com o passar dos anos, isso se tornou ainda mais importante, porque ele conta um pouquinho da nossa história como um país, né? Então aqui um pedacinho da carta de uma parte do diário de Dom Pedro II, né? Ele fala que cortou o cabelo, que viu um concerto, que o tempo era diferente, né? Porque ele estava fazendo uma viagem, né? Nessa época, quando ele fez essa anotação aí, no seu último dia de viagem lá nos Estados Unidos, em 1876. Então, nós temos aqui fotos também da viagem dele, né? Ele gostava bastante de registrar suas viagens dessa forma. E isso se tornou uma fonte histórica valiosíssima para o nosso país, né? Mas cada um de nós tem a sua própria fonte histórica, né? Olha aqui um exemplo de uma fonte histórica mostrando um carro antigo, apesar que a gente consegue ver esse tipo de carro hoje, né? Mas ele se tornou uma fonte histórica. Essas roupas que essas mulheres usavam, essa moda antigamente, né? Então, também se tornou uma fonte histórica essas fotos, né? Mostrando essa época. Aqui outro exemplo, né? A evolução da forma de escrever. Máquina de escrever, o computador, os primeiros, né?
um computador mais atual. Hoje nós temos aparelhos digitais, tablet, celular, também formas modernas de se escrever. E daqui a alguns anos, esse também vai se tornar passado, né? Alguma peça de museu, porque vai ter algo bem diferente, bem moderno, né? E nós temos a história da a minha história, a história da minha família, objetos que são importantes para cada um de nós, que contam a nossa história, né? O que é importante para mim não pode ser importante para você. Eu já contei uma vez que a minha mãe guardou, né, roupinhas de quando eu era criança, tanto minhas quanto dos meus irmãos. E eu também guardei roupinha da minha filha. Provavelmente a mãe de vocês guardou alguma coisa de vocês quando eram bebês, né? Então isso se tornou uma fonte histórica familiar, certo? Então, em sala de aula nós falamos bastante isso. Olha aqui um exemplo de fonte histórica, né? É um videogame antigo, um Atari, né? Ele faz parte de museu hoje, né? E muitas pessoas guardam isso também como forma de lembrar do passado, né? Que é uma relíquia de família. Aqui no capítulo 6, fala sobre outras histórias de outros tempos, né? Então, outros lugares. A gente estava falando até agora da nossa vida, né? Agora aqui de outros lugares, da cidade onde moramos, do país onde pertencemos, até mesmo aqui no Japão, né? Vamos conhecer a história de outros lugares e pessoas? Aqui nós temos 3 exemplos, né? A casa colonial localizada lá em São Luís do Maranhão se tornou uma fonte histórica da cidade. A calçada de Copacabana, né? Que eu mostrei para vocês. Olha ali a estátua de Carlos Drummond de Andrade que eu mostrei também, né? Aqui o palácio, né? Uma mesquita lá no Mali, na África, né? Foi construída em 1906. Se tornou uma fonte histórica? Sim, ela é preservado, né? Esse local aqui é uma fonte histórica do país. As cidades, em qualquer lugar do mundo, ela tem espaços que são públicos, que podem qualquer pessoa ali conhecer, circular por ali. Nesses locais também é possível encontrar fontes históricas, né? Então, prédios, museus, escolas, bibliotecas, esses locais, eles são locais que contam a história de determinados locais, né? De determinadas cidades. Aqui nós temos também pessoas, né? Que também podem se tornar fontes históricas. Nós temos lá no Brasil as baianas, né? Que preparam comida na rua, como a acarajé, a cocada. Elas também mostram a cultura local, as tradições locais que são passadas de geração em geração, certo? Então, olha aqui a foto do Cristo Redentor, o bairro Bonfim, em Salvador, a Torre Eiffel, né? Esses locais, essas estátuas, né? Esses monumentos são fontes históricas locais? São. Quando você bate os olhos na Torre Eiffel, ou a Torre Eiffel, né? Você sabe que é na França, né? Que fica na cidade Paris, na França. O Cristo Redentor, Rio de Janeiro, no Brasil, né? As ladeiras da cidade de Salvador, também bastante conhecidas e famosas, né? Então, isso também se tornou fontes históricas daquela região. Cada família tem uma história diferente para contar, né? Como que é a sua história? Ela é baseada em tradições? Tem tradições familiares? Aqui nós vimos, né, a menina que a avó tem essa tradição, né? Esse bordado aqui, essa renda de biuros, né? Muito conhecido lá no Nordeste do nosso país, que ela é passada de geração em geração, né? Ela veio de Portugal e se tornou ali uma tradição no Nordeste, né? As mulheres ensinam aos seus filhos, né? E passam de família, né? Aqui nós temos uma foto antiga, olha. Tá lá no Museu das Rendas de Biuros, Vila do Conde, em Portugal, porque também é uma tradição portuguesa, né? Que foi passada para as pessoas lá do Brasil na época da colônia, né? Há muito tempo, algumas mulheres portuguesas chegaram ao Brasil e trouxeram a tradição de fazer a renda de biuro. Com elas,
essa tradição se espalhou para várias regiões do nosso país. Tempos depois, as rendeiras, ao produzir a renda de Biro, começaram a cantar músicas que hoje fazem parte dessa tradição. Então, além de fazer a renda, elas ficavam cantando, né? Tem até aquela musiquinha, Olé, mulher rendeira, Olé, mulher rendar, né? Que nós cantamos em sala de aula, baseado nessa tradição aqui de produzir a renda de Biro, certo? As cantigas de roda, as cantigas infantis, né? O nosso folclore tem muito disso, né? Dessas tradições que foram passadas de outros povos também. Preservar é preciso para ser lembrado, né, pessoal? Então a gente precisa preservar essas tradições. Algumas coisas são muito importantes para a nossa identidade como cidadãos, né? Da mesma forma que tem as tradições japonesas, nós também temos as nossas, né? Existem muitas pessoas que se interessam em conservar fontes históricas ou também transmitir essas fontes por meio da tradição. Por isso é possível encontrar diversas fontes que nos ajudam a descobrir a história da vida pessoal, dos familiares e de outras pessoas e de outros lugares. É por isso que é muito importante ter esse contato com a nossa família, né? Ter essas conversas na hora da alimentação, para a gente passar essas histórias, né? E contar também como é que o nosso dia a dia, as nossas próprias histórias, né? Para preservar tudo isso. Então, nós estudamos que as fontes nos ajudam a conhecer histórias do passado. Essas fontes podem ser encontradas em muitos lugares, na nossa casa, na escola, em espaços públicos como ruas, praças, museus, bibliotecas, em vários lugares, né? Os museus são lugares para preservar a cultura. Nas cidades existem muitos museus. Sempre que você tiver uma oportunidade, vai visitar um, né? Aqui no Japão tem bastante museus muito interessantes, né? Aqui nós temos exemplos de coisas que nós podemos encontrar em museus, objetos antigos, fotos, telas, pinturas, fotografias, cartas, diários, jornais, né, pessoal, também, revistas, aparelhos antigos, um aparelho de rádio, um microfone, tipos diferentes de tocar música, né, discos de vinil, CD, fitas cassete, fones, né, para gravação de voz, etc. Então, esses objetos são muito importantes para nos lembrar, para nos mostrar, para a gente poder conhecer aquilo que foi do passado, né? Para a gente poder melhorar o nosso futuro. Selos antigos, olha aqui, isso aqui é um papel de jornal, um jornal antigo, né? Objetos antigos, isso são fontes, né? Fontes históricas. E essas fontes nos ajudam a contar histórias que aconteceram no passado, né? E elas devem ser preservadas com cuidado, certo, pessoal? Então, esse foi o conteúdo de história desse bimestre. Espero ter ajudado vocês na compreensão dos conteúdos. Leiam bastante, estudem, vejam os vídeos que eu já compartilhei com vocês, né? Em sala, veja os QR Codes aí da apostila, leia com atenção, combinado? Em sala a gente conversa e tira outras dúvidas, se caso vocês tiverem. Eu vejo vocês lá na escola. Um abraço, tchau!